Oi, gente! Meu nome é Silene Medrado, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos abaixo do ombro, eu uso uma franja de lado, sou apresentadora e roteirista do podcast Se Liga, e este é um episódio adaptado em Libras. O nome do intérprete de Libras é o Anderson Marques. Ele é um homem branco, alto, de cabelo preto, curto e liso. O Anderson usa vestimenta preta lisa para viabilizar a informação para a comunidade surda. Então, a partir de agora, você pode encontrar esse conteúdo em todas as plataformas digitais de áudio. Vem comigo e se liga! Que tal começar o dia ouvindo sobre a vida de pessoas comuns e também de personalidades com deficiência? Atenção, atenção! Hoje, o quadro Histórias da Gente é com a Frida. Isso mesmo! Uma pintora mexicana, uma das artistas mais importantes do século XX das Américas. Mas antes de falar da vida da Frida, é impossível não ficar impressionada com sua resiliência. Gente, essa mulher enfrentou muitos desafios físicos e emocionais, mais do que a maioria de nós pode sequer imaginar, e ainda assim surgiu como uma das artistas mais impactantes de todos os tempos. Eu tive a ideia de falar sobre a Frida porque minhas duas filhas adoram ela. E eu, na minha santa ignorância, nunca tinha estudado tão a fundo. Mas como tem tempo para tudo, eu decidi aprender e eu vou ensinar um pouquinho para vocês. Bora de história por hoje? Frida nasceu em Coyoacán, no México, em 1907. Sua mãe era mexicana e o seu pai alemão. O nome dela verdadeiro era Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, mas ela queria ser chamada de Frida. Mal ela tinha nascido, em 1910, 3 anos depois, o México viveu uma revolução. Foi quando o povo afastou um ditador que estava no poder há mais de 30 anos. A Frida dizia assim nessa época: "Lembro-me de assistir a uma das batalhas na rua. Os tiros passavam pertinho e ainda hoje consigo ouvir o som." Naquela época, a Frida e suas irmãs, que eram 3, Matilde, Adriana e Cristina, escondiam num roupeiro para cantar canções revolucionárias. E como todas as meninas da época, ela e as suas irmãs aprenderam a cozinhar, cuidar da casa, costurar. Gente, coisa que eu tô aprendendo até hoje, viu? Porque eu não sou boa em quase nada disso. Mas o pai dela tinha uma preocupação muito grande sempre com a educação das meninas. Aos 6 anos de idade, a Frida teve um contato com a poliomielite e precisou ficar na cama por 9 meses. Com isso, ela teve alterações na sua perna e o pé direito e, como criança, quando estava na escola, os seus colegas zombaram dela, chamando ela de Frida Perna de Pau. Ali, ela já começou a sentir diferente de todo mundo. Bullying, né, gente? As criancinhas são malvadinhas desde muito tempo, em qualquer e todo lugar do mundo. Na verdade, essas criancinhas, né, que tem uma ironia aqui na minha fala, repetem os adultinhos. É um ciclo. E isso por quê? Porque o adultinho ensina e não educa a sua criancinha a diferença do coleguinha. E essa mesma criancinha vira um adulto de hoje. Mas deu para entender, é um ciclo. Eu faço, você faz e eu ensino. Essa relação da Frida na escola fez com que a diferença que ela sentia na perna, o olhar das crianças, fez com que ela usasse calças longas e saias mexicanas, né? Foi muito revolucionária até na época, né, Frida? Eu acho seu look maravilhoso e suas saias incríveis. Mas deixa eu voltar à história, porque a gente não vem falar de moda, mas vou falar da Frida. Embora Frida e Moda, ela lançou na época. Em 1925, a Frida tinha 18 anos. E um bonde bateu com um ônibus que ela estava, né, matando várias pessoas. Embora ela tenha sobrevivido ao acidente, a sua coluna vertebral foi quebrada em 3 lugares na região lombar. Ela teve uma clavícula quebrada, costela, sua perna direita, 11 fraturas, o seu pé deslocado, esmagado, o seu ombro esquerdo também. E ela teve uma pelve, já a pelve, quebrada em 3 lugares. Além disso, uma barra de ferro perfurou seu abdômen, causando danos irreparáveis nos seus órgãos reprodutivos. E aí ela ficou confinada à cama por 3 meses. Gente, a história da vida parece Netflix, parece série, né? Montada, não parece nem coisa real. Eu sei que 1 ano depois ela voltou para o hospital por causa dessas dores nas vértebras e passou mais 9 meses ficando imóvel na cama e usando uma série de coletes de gesso que restringia mais o seu movimento do corpo. E para esquecer essa dor,
e quebrar a monotonia, ela começou a pintar. Gente, eu com uma dor na coluna, com uma dor na perna, acho que o mundo acabou. E a Frida, ela é como um enredo de um filme dramático, né? Poliomielite na infância, um acidente de bonde na juventude, seguido de uma sequência interminável de cirurgias e dores. Mas em vez de se render ao desespero, ela pegou pincéis e transformou sua dor em arte. Quando falamos em Frida Kahlo, é como se ela dissesse assim para o universo: "Oh, você acha que pode me derrubar? Bem, mas eu vou te mostrar o que eu posso fazer com um pedaço de tela e algumas tintas." Nossa, quando a Frida fala assim, eu lembro da maternidade, né? De uma mãe atípica. "Oh, o que você acha que pode fazer quando vão fazer isso com meu filho? Eu vou abrir um monte de livro e eu vou estudar. Ou eu vou até a diretora e reclamar, ou eu vou às redes sociais e mostrar para o mundo que eu posso, mostrar que não é bem assim, que ninguém me para." A Kahlo se tornou uma artista por meio do seu acidente. E ela foi forçada a aprender a conviver com a doença crônica, a dor, a deficiência. E essa aflição que ela viveu se transformou em muitos autorretratos, num diário, em cartas que ela escreveu para seus amigos e para os médicos, né? De todas as pinturas, a coluna partida desses quadros que a Frida pintou, a coluna partida é a mais chocante. É uma imagem quase insuportável da dor, da imobilidade, da deficiência e dessa violação corporal. Existe uma tensão ali entre a força dela e a vulnerabilidade. A Kahlo é ao mesmo tempo heróica e estoica. Ela exige que o espectador a encare nos olhos e reconheça quem ela é, com a sua deficiência e tudo mais. Mas ali mostra também a fragilidade de uma mulher cujo corpo parece sustentado por algumas tiras de espartilho. De todas as experiências humanas que a Frida pintou, as suas representações da deficiência talvez seja a visualmente mais impactante e desafiadora. Kahlo foi a única a retratar a experiência da mulher no parto, no aborto, na hospitalização. Ela foi revolucionária em suas representações, tanto como uma mulher quanto uma mulher com deficiência. A Árvore da Esperança permanece firme, foi pintado em 1946 e que está muito ligada a uma fase muito difícil desse processo do adoecimento, da imobilidade dela. O antropólogo Robert Murphy diz que a deficiência é um problema criado pela sociedade, porque é a sociedade que decide o que é considerado uma deficiência e dá um significado a isso. E uma forma de combater essas ideias é permitir que as pessoas escrevam suas próprias histórias, explorem como a sociedade vai ver isso, né? Eu sei que aos 36 ou 37 anos, ela começou a escrever um diário que durou quase uma década. Nossa, quanto tempo. Ali ela documenta essa vida silenciosa através de poesia, cartas, pensamentos, sobre o que ela vivia sobre dor e deficiência. Esse diário da Kahlo, chamado de Retrato Íntimo, mostra a sua vida com desenhos e palavras em que ela fala sobre perder a independência, mas ela mostra que ela existe e que isso é importante. É como se fosse uma história sobre ela mesma, onde ela mostra como sobrevive e se fortalece, se opondo à ideia de que essa condição de deficiência a define, o que não permite que médicos ou outras pessoas falem por ela. A Frida escreveu para si mesma sem uma intenção de publicar. Esse diário era para ela registrar os seus pensamentos mais íntimos. Ela não se preocupava em transformar esse diário acessível às pessoas. Ali a sua caligrafia era ilegível e às vezes as palavras eram riscadas, não havia paginação, conclusão. Ela escrevia os pensamentos, ela escrevia sobre lápis e depois a tinta para criar um novo texto ali. Quando a gente pensa na Frida e na deficiência, que é o tema que a gente traz aqui hoje, importante dizer, de pessoas que são personalidades nesse segmento de deficiência, ela desafia as ideias sobre o corpo feminino e pinta sobre isso. Ela mostra que mulheres não são frágeis e podem ser fortes, mesmo quando estão doentes ou com deficiência. Ao abraçar a sua dor e mostrá-la através da sua arte, ela está no controle da sua vida. Ela não se vê como uma paciente indefesa, mas como uma pessoa que vive, luta e cria. A sua arte é uma forma de dizer que ela não é definida por aquilo, mas pela vontade de viver e de pintar o que sente. No seu diário, ela aceita tudo e trata isso, tenta trazer isso para algo que faz parte da sua vida como normal. Mesmo após perder a sua perna, ela se adapta a um novo corpo e assume um papel ativo na sociedade, se envolvendo na arte e na política. Ao se concentrar nessas questões, ela afasta o sofrimento físico e descobre novas paixões. Em vez de deixar que
tudo a domine, ela vive uma vida cheia de significado e alegria, em que ela expressa no seu diário em janeiro de 1953. Apesar de uma longa doença, eu sinto uma enorme alegria de viver. Após a morte de Kahlo em 54, esse diário foi ocultado e mantido a 7 chaves por 40 anos. Pode ser que aqueles que controlavam seu patrimônio associam o diário à marginalização do espaço feminino doméstico e talvez vissem pouco, nenhum valor literário, histórico ou cultural nesse texto, será? Mas eles poderiam ter visto isso também como um texto privado, precisava ser resguardado. Pouco tempo depois, o livro dela foi manipulado e censurado por amigos que cortaram várias páginas sem motivo conhecido. Se esses amigos traíram Kahlo ou ela os traiu, a gente não sabe. A gente sabe que trouxe uma enorme perda, mas ao mesmo tempo destaca a vulnerabilidade e fragilidade desse texto original que trouxe tópicos tão importantes da dor e da deficiência. O objetivo do episódio de hoje foi apresentar uma parte pequena da vida da Frida. Aqui eu não quis contar tantas outras coisas que a gente sabe que tem, mas com base na experiência de uma pessoa que trouxe a sua experiência da deficiência através da arte, demonstrando a sua força, representada por tantas mulheres da época em que a deficiência ainda é tão estigmatizada e tão problematizada como incapaz, e a Frida trouxe com a arte tanto poder e pôde representar isso na beleza feminina. Esse texto foi baseado em trechos retirados de artigos científicos que estarão disponíveis no box de informações. Eu espero realmente que vocês aproveitem o Histórias da Gente, para que cada novo episódio venha histórias de muitas pessoas e que possam acrescentar um pouco o nosso repertório do que é viver com deficiência, do que é criar com deficiência e de como a gente pode pensar na deficiência nessa sociedade atual. Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês e eu espero que vocês estejam aqui no próximo episódio. Agora, quem vai ser, eu não sei. E a gente vai decidir isso ainda na internet, vocês mandando alguma coisa. É mais ou menos assim, a coisa da internet, ela funciona, cara, no improviso. Digamos que no próximo episódio você manda a ideia do seu tio aí, né? Ou você manda da sua mãe, ou a sua mesmo, e vai ser isso que vai fazer da gente contar a história da gente. E vai ser um prazer contar a história de vocês, os babadinhos aqui. Porque assim, eu não tenho como dizer qual vai ser a próxima história, que a próxima história é que vocês vão mandar, ou que eu ainda vou procurar, ou que eu vou ter uma inspiração. Porque assim, isso é a vida da gente. Beijinhos.